pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Vamos lá, pergunta no privado, não leio o nome da pessoa. Fábio, boa noite, gostaria de saber o que iria acontecer em dezembro de 2021. Na última live em novembro, você comentou preocupado, mas não contou nada, nem no evento do DG 2.0 presencial. Fiquei curiosa, poderia falar? Então, na verdade não é especificamente em dezembro, tá? Quando a gente comentou, era alguma coisa de começo de ano, de final de ano e começo de ano, tá? Basicamente tem a ver com todas as possibilidades dos desdobramentos, que alguma coisa a gente está vendo que está acontecendo agora, tá? Então essa nova variante que surgiu era uma informação que a gente tinha, que a coisa ia ficar muito mais complicada, fechada, algumas guerras iriam estourar, principalmente na questão da Ásia, para a gente prestar muita atenção. Eu acho que eu mencionei isso numa live, hein? Eu acho que aquela live dos próximos 6 meses eu mencionei algumas dessas coisas. Agora falando dos próximos 6 meses. Está programado, isso eu já falei, em algumas lives durante esse ano e no final do ano passado. Está programado um conflito para os países orientais. Muita atenção em China, Coreia do Norte, Japão, a Coreia do Sul, obviamente, está ali próximo, Rússia, tá? Para aquele canto ali. Está programado um conflito. Tá? Não é a Terceira Guerra Mundial, nada disso, mas é um conflito. É um conflito sério. É um conflito que geraria, se a gente deixar ele acontecer frequencialmente, aumentaria a crise que já está mundial. Né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas estamos em crise energética, crise de alimentos, claro, tudo orquestrado. Mas um conflito nessa região seria o agravamento dessa crise, geraria um medo em geral de uma terceira guerra, de guerras nucleares. Vocês já estão vendo o aumento da conversa e das notícias sobre a China testando mísseis nucleares, mísseis, inclusive agora há pouco eles testaram um míssil que deu uma volta na órbita na Terra, né, até surpreendeu os Estados Unidos e tudo mais. Essa foi a notícia que eles deram. Então prestem atenção na movimentação nesses países asiáticos. Também para os próximos 6 meses. Não vamos deixar com que isso aconteça. Aí você fala, Fábio, como que eu vou evitar um conflito na Ásia? Vibrando alto. Não se deixando cair na polaridade. Veja que a resposta para todas as coisas negativas na nossa vida ou no futuro do planeta é a mesma. Fábio, como que eu mantenho a vibração alta? Eu fiz uma live, se não me engano, em junho do ano passado, como manter a vibração alta. Tem lá uma meditação da Karina Greco também, que a gente publicou, uma live que eu fiz com ela, tá lá, 6 minutos de meditação, para aumentar a vibração. Alguns hábitos alimentares, alguns hábitos de meditação, outras coisas para aumentar a vibração. Então, tem material aqui no canal. Não fique só nessa, eu quero saber qual é o último vídeo que o Fábio postou. Não, gente, não. O que eu postei há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, tá valendo. Procura no tópico aqui e assista. Então a gente precisa mais do que nunca, prestem atenção, gente, por favor. Mantenham a vibração alta. Não se deixem cair nas armadilhas da polarização, seja qual for a conversa. Se um radical vem conversar com você, sorria, concorde e vá embora. Não tem tempo de brigar de militante. Não tem tempo de fazer brincadeira de militante, de levantar bandeiras. Tá bom? Cuide do seu despertar. Primeiro com você, depois com quem está próximo. A humanidade não está ainda na fase de cuidar de quem está próximo. Vamos cuidar do nosso. Caminho interno mais uma vez. Então, conflito asiático. Não vamos deixar isso acontecer. Então era coisas desse tipo, tá? E ainda são. Eu não posso comentar com grandes detalhes, porque algumas coisas ainda estão pendentes, tá? E conforme a gente fala nisso, a gente pode ajudar a co-criar. Então muitas vezes é melhor não falar nada. Então as informações de vez em quando chegam pra gente
E de vez em quando é melhor não falar nada para a gente não vibrar no medo, porque muitas das vezes a gente muda de linha temporal e isso não acontece. Esse é o erro dos mensageiros do apocalipse, né? Que todo dia tem um meteoro caindo, todo dia tem um tsunami acontecendo. Por quê? Estou tirando da frente a má intenção e a colaboração com a oposição na questão do medo, né? Mas essa pessoa pode estar tendo um acesso de uma linha temporal que não vai acontecer. Isso também acontece comigo, também acontece com a equipe Erelim. A gente tem acesso a algumas coisas que vão acontecer na linha temporal, só que a gente pode mudar de linha temporal. E o que eu posso falar para vocês é que a gente mudou, não foi uma não, foi pelo menos uma meia dúzia de vezes, desde o nosso encontro do 2.0 em novembro em São Paulo até hoje. Tá uma loucura, tá uma zona, tá uma... né? Então a gente conseguiu identificar algumas mudanças, pelo menos umas 4, com certeza aconteceram. E isso é de acordo com um conjunto entre uma força de um lado, a manipulação da cabala escura da nossa cocriação, o outro lado, a nossa cocriação no despertar e no esclarecimento, né, como humanidade, e por trás de tudo isso uma manipulação tecnológica também, tanto do pessoal contra o despertar da humanidade, como também o pessoal a favor do despertar da humanidade. De vez em quando a gente muda de linha do tempo, não para pior não, para melhor, viu? E nós mudamos para melhor agora em dezembro, tenho a dúvida disso, porque tinha coisa bem pesada programada, que por enquanto pelo menos não aconteceu e eu não estou sentindo que vai acontecer, então parece que nessa linha temporal não tem isso. Deixa eu passar mais um tempinho, eu comento para vocês o que era, tá? Se vocês estiverem muito curiosos. E da mesma forma que aconteceu no começo dessa história de pandemia, né? Que essa pandemia em 2020 era para ser muito pior do que vocês não têm a mínima ideia do que estava programado. Estava programado gripe espanhola de 100 anos atrás, de 60% de morte, né? Então o que está acontecendo agora é a versão light do que era para acontecer, só para ter uma ideia. Então é esse tipo de coisa, tá? Por isso que eu não comento, eu quero que vocês entendam por que eu não gosto de comentar essas coisas, tá? Agrega pouco. Falar, olha, tem isso na nossa linha de tempo, a não ser que seja algo que a gente realmente consiga conscientemente trabalhar, eu prefiro não comentar porque algumas coisas podem não acontecer, tá? E algumas coisas que chegam a mim, eu mencionei isso, eu não lembro aonde, tá? Mas falo aqui para vocês que a informação da pandemia chegou para mim em 2019 e eu dei risada, tá? É bom porque eu tenho testemunhas, o Lael estava comigo, então pelo menos eu tenho um cúmplice. E essa informação chegou pra gente e eu não acreditei. Eu não imaginei, em 2019, falando para vocês, olha gente, então, o ano que vem vai chegar uma pandemia, um vírus aí, vai ser uma loucura. Quem em sã consciência levaria essa informação a sério, né? Então pode acontecer dos dois lados. Informações muito mirabolantes que a gente fala assim, não, peraí, eu preciso de mais confirmação para poder conversar sobre isso. E por outro lado, informações de coisas que acabam não concretizando, né? Por exemplo, vou mencionar uma de leve aqui para vocês, tá? Tem uma informação que eu vou falar só essa, tá? Que o bicho vai pegar fortíssimo na questão da Rússia e da Ucrânia, tá? Essa questão que aí está fervendo já há um tempo, mas que isso explode, tá? Explode internacionalmente e seria uma coisa extremamente grave, porque é um conflito que aí alguns países tomam um lado, outros países tomam o outro e tudo mais. Então, essa foi uma das informações que chegou para a gente mais ou menos em outubro e tudo mais, que isso aconteceria mais ou menos agora, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Então eu tô falando uma aqui, não sei se vai acontecer, não sei se não vai acontecer. Então tipo da coisa que assim, terminou a live de hoje, você vai desligar, você não vai nem lembrar do que eu falei, da Rússia e Ucrânia, né? Se acontecer, você vai falar, nossa, olha só, aconteceu. Se não acontecer, vida continua, né? Então é esse tipo de coisa, esse tipo de informação que chega pra gente, de coisas mundiais e como isso afeta o equilíbrio consciencial, porque a gente atua, voltando à pergunta do Mário, né? A gente atua em parceria com outras redes a favor do despertar da humanidade no mundo inteiro. Então algumas questões mundiais nos interessam como rede mundial.
Talvez localmente não interessem tanto. Mas como a gente trabalha em parceria com outras redes mundiais, algumas informações mundiais acabam chegando pra gente, tá bom? Quais são as opções? O que o Putin está planejando? O que ele pensa em fazer? Quais são os possíveis cenários, né, desdobramentos das ações dele e como que cada uma delas vai acontecer? Nós estamos falando de uma guerra, de uma invasão, de uma anexação de certos territórios, de uma ocupação. São muitas opções. Claro, as consequências de tudo isso e a resposta do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia, para uma possível guerra e para um possível conflito mais longo ou não. O que a gente vai assistir, pode assistir, o que está para acontecer, o que pode acontecer nos próximos dias. Está todo mundo atento, né? Tem uma mobilização gigante, uma quantidade de mais de 100 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia. Ignorando as demandas da Rússia, os Estados Unidos anunciaram o envio de 3.000 soldados para o leste europeu. Novas imagens de satélite mostram o acúmulo de tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia. São mais de 100 mil militares presentes também em acampamentos montados em Belarus e na Crimeia. O governo de Vladimir Putin nega que esteja planejando uma invasão e afirma que a movimentação militar é uma resposta ao que considera um comportamento hostil da OTAN. Para reforçar as defesas europeias, o Pentágono disse que enviará 3.000 soldados americanos para a Polônia e Romênia nos próximos dias. A Rússia condenou o envio de mais 3.000 militares americanos ao leste europeu. Moscou acusou os Estados Unidos de alimentar o terror na região da fronteira com a Ucrânia. Caças dos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido interceptaram aviões russos perto do território da OTAN. O incidente aconteceu horas antes da visita de Vladimir Putin à China. Pequim e Moscou estreitaram ainda mais os laços contra o Ocidente. Vladimir Putin chegou à capital chinesa para se consolidar como líder que mais vezes, 38, se reuniu com o presidente Xi Jinping. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia reuniu 70% da capacidade militar para invadir a Ucrânia. Na fronteira entre os dois países, alertam os serviços secretos norte-americanos, estão já 110 mil soldados russos e Moscou terá os meios suficientes para lançar uma ofensiva dentro de 2 semanas. Sobre essa questão da tensão no leste europeu, nós vamos conversar com o brasileiro Rony Moura, que já morou na Rússia e hoje mora em Kiev, ou seja, ele está aí está nos 2 epicentros aí que envolvem toda essa questão tensa. Boa tarde, Rony. A gente queria saber, claro, né, como é que está o clima, a apreensão por aí, o mundo todo acompanhando, né, essa tensão. Como é que estão as coisas por aí? Bom, a situação aqui está um pouco assim, como se diz, todo mundo preocupado, né, porque ninguém espera que haja algum tipo de conflito militar e essas questões aí tá deixando todo mundo ansioso e, bom, espero que nada disso aconteça de fato, né? A tensão em torno da Ucrânia aumenta a cada dia. Novos avisos sobre invasão a qualquer momento pelos russos são divulgados pelo governo americano. O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta terça-feira que vê soluções concretas para a crise entre a Rússia e o Ocidente sobre a Ucrânia. Ele se reuniu com o líder russo Vladimir Putin na segunda-feira em Moscou e depois com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta terça-feira em Kiev. Não, a primeira mesa do Putin é muito importante. A mesa do Putin. O que vai dar lá? Aquilo é uma demonstração de poder. Aquela mesona? É ela. Você tem A Rússia é o maior país do mundo e eles têm um complexo de proteção das fronteiras, né? Já foram maiores com a União Soviética, os países soviéticos se dissolveram depois da queda da União Soviética, mas a Rússia continuou mantendo aí um grande território, mas é um território muito vulnerável, né? Porque tem muito espaço que são planícies retas, não tem montanhas, lá por cima pelo mar, lá perto do Ártico e tal. Então, assim, eles têm que estar o tempo todo aí e vendo se não estão tentando cercar eles com armas, né? Que é o que eu já falei aqui antes, né? Toda a birra dele é com a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN e a OTAN gozar aí de liberdade de entrar no território ucraniano e colocar armas lá na fronteira da Rússia. Então, então isso aí vai demorar meses, né? Essa negociação. Eu volto e repito, vai ser uma coisa rápida. Eu acho que não vai haver guerra física. Na minha humilde opinião, assim, ainda ninguém tá na cabeça dos russos, pouca informação sai de lá. Mais uma vez, não é uma democracia, ele que decide tudo. Tem vários analistas aí colocando os pós e contras que ele tem para entrar num conflito, mas assim, mais uma vez, a Rússia é o maior país do mundo, é uma superpotência nuclear, eles têm um poderio militar gigantesco, aviões super modernos, comparáveis até com aviões americanos. Ele não vai entrar na Ucrânia com 10 tanques. Se ele entrar, ele vai entrar muito forte, vai ser uma crise muito grande, vai morrer muita gente e pode ser ruim pra ele também internamente na Rússia. Então acho que ele vai ser cauteloso nessa decisão. Agora ele tá mostrando os dentes, tá mostrando as garras, que é normalmente... E ele tá com o Xi Jinping, e o Xi Jinping enfiou um caminhão de dinheiro na Argentina. Você viu os caras ontem na ONU? Perto de nós, hein? Os americanos falaram, opa, pera lá, o que vocês estão querendo aqui? Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto
informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online da sua casa a qualquer momento, no seu ritmo. O livro A Resposta para Tudo serve como um guia para quem está começando no despertar da consciência ou para quem já está no caminho do despertar da consciência, mas fica muito confuso com tanta informação que a gente recebe de tanto lado, né? Ele foi classificado com assuntos em que a gente pode facilmente achar e ter um mínimo de informação sobre aquilo para ver se a gente se interessa ou não. O livro Intervenção Planetária é o primeiro de uma série de 3. Ele é baseado numa história real de um soldado que luta suas batalhas aqui no planeta Terra, também contra entidades biológicas não terrestres, ou seja, extraterrestres. Extremamente interessante, pode ser lido também como ficção. O livro O Fim da Ilusão, ele é basicamente uma continuação do Resposta para Tudo e ele se aprofunda mais nas questões das origens, quem somos galaticamente, e também abrindo outras frentes para a gente entender a multidimensionalidade do nosso universo local e da grande criação dos superuniversos e tudo que há próximos ao nosso planeta. O livro Os Segredos do Despertar, ele é um pouco mais profundo para quem já está acompanhando o meu trabalho já há um tempo e ele abre uma conexão que é a verdadeira conexão conosco mesmo, mostrando o caminho interno, fazendo com que a gente conecte com toda a nossa multidimensionalidade, de fractais de alma até a fonte que tudo é. O curso Despertar Galáctico 1 é o primeiro da série Despertar Galáctico. Ele tem a intenção de dar um passo para trás, para desmistificar e derrubar um pouco dos dogmas que a gente vem aprendendo e que vem inserindo na nossa mente desde que nascemos, ou antes. O curso DG1+ Upgrade é a continuação do DG1. Ele dá um enfoque no planeta Terra. O que é o planeta, como funciona esse tal governo oculto, suas artimanhas, suas táticas e também em todas as dimensões terrestres. Para onde vamos após a morte? O que acontece? O que esperar? O curso Despertar Galáctico 2 se aprofunda na nossa origem. Ele volta os nossos olhos para quem somos. Então falamos da nossa origem universal e falamos também do impacto da nossa ancestralidade, a nossa origem física, incluindo também a discussão sobre como os seres humanos foram criados. O curso Despertar Galáctico 3 é dividido em 2. A primeira parte é exclusivamente online e a gente vai se aprofundar um pouco mais na consciência da fonte fractalizada, ou seja, esse caminho interno de entendimento de que somos a fonte e a implicação de tudo isso. A segunda parte do DG3, exclusivamente presencial, a gente toca em alguns assuntos muito polêmicos, como os bastidores da história da humanidade, como os detalhes da Segunda Guerra Mundial e também de guerra multidimensional temporal. E no final do curso, a gente acaba debatendo como que nós, agora, com todo esse conhecimento, podemos mudar não só a nossa vida, como o futuro da humanidade. Gente, tudo isso, todos os esforços da educação consciencial é só o começo. Tem muito mais vindo por aí. Nós precisamos e devemos atingir mais pessoas, começando com o nosso caminho interno e expandindo para quem está próximo a gente, para um dia a gente conseguir levar a maior quantidade de informação, com a maior complexidade possível, para o maior número de pessoas no planeta Terra. Vem com a gente.